Olá pessoal, vamos para a terceira parte da nossa lista de cálculo de função para domínio e imagem. Como eu disse, essa última parte do vídeo vai ser para a gente responder aqui essa função em partes. Só que antes disso eu quero só responder essa 22, essa A pelo menos, só para ficar bem claro aqui, talvez pode surgir alguma dúvida. Ele pede para desenhar o gráfico, né, dessa equação em questão e explicar se esse gráfico é ou não uma função, né? São gráficos de uma função. Lembra aquela ideia de que se um mesmo domínio tiver mais de uma imagem, não é um gráfico de uma função. Então a gente vai testar se essa equação aí é ou não é o gráfico de uma função. Aí para isso a gente vai trabalhar com aplicações de pontos, né? X e Y. Então vamos definir alguns pontos para X e Y. Eu vou definir aqui escolher alguns pontos qualquer aqui para ver se vai dar certo, ó. Menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3. Vamos ver se vai ter resposta a algumas dessas situações, ó. Se o x for menos 3, será que vai ter valor para y? Vamos ver. Ó, módulo de x mais módulo de y é igual a 1. Vamos ver se algum dado aí vai ser aceito. Se eu jogo no lugar do x o menos 3, eu vou ter aqui, tirando do módulo, mais 3, mais y igual a 1. Logo, o módulo de y vai ser igual a 1 menos 3. Módulo de y igual a menos 2. Isso vai representar que não existe. Por quê? Qualquer número, quando está em módulo, vai sempre ser positivo. Então, não tem como eu ter uma resposta negativa como solução de um módulo. Um módulo é obrigado a dar o quê? É obrigado a ser positivo. Então, o menos 3 não faz parte do domínio aqui dessa minha análise. Para simplificar, o que a gente pode fazer? Ó? Eu posso isolar o y para ficar mais fácil, né? Então, módulo de y é igual a 1 menos módulo de x. Como o módulo de y vai ser sempre um valor positivo, porque independente se aqui dentro tem valores negativos, a resposta sempre é positiva, eu concluo que 1 menos o módulo de x tem que ser positivo. Para ser positivo, esse dado que está aqui dentro do módulo, ele nunca vai poder ser maior que 1, ele sempre terá que ser menor ou igual a 1. Porque aí funciona, que eu terei 1 menos 0,5, 1 menos 0,8, 1 menos 0, 1 menos 1. Qualquer situação dessa vai gerar um número positivo, que é o que se espera. Logo, eu entendo que o módulo de x aqui tem que ser menor ou igual a 1. Ou seja, o número que eu tenho que colocar aqui dentro do x tem que estar entre menos 1 e 1. Porque se eu tiver aqui, ó, módulo de menos 1 vai dar 1, módulo de menos 0,5 vai dar 0,5, módulo de 0,5 vai dar 0,5, módulo de 1 vai dar 1, módulo de 0 vai dar 0. Então, todas essas respostas servem para mim, porque todas as respostas são menores que 1, certo? Então, eu já concluí, para a gente poder resumir aqui mais, que eu não posso trabalhar com x que não esteja entre menos 1 e 1. Então, esse x que eu tinha testado, menos 2, também vai dar erro. Esse x, como 3 e como 2, também vai dar erro. Nenhum vai funcionar, certo? Nenhum desses números vão funcionar. Agora, entre menos 1, 0 e 1, esses funcionam, né? E quais respostas que eu vou obter, então? Agora vamos para a parte que interessa. Vamos fazer a substituição. Vou pegar essa função aqui e vamos substituir nela. Para eu encontrar o y, o módulo de y é igual a 1 menos. No caso aqui é o menos 1, né? Módulo de menos 1. Então, módulo de y é 1 menos 1. Vai dar 0. Então, quando for menos 1, eu tenho 0 de resposta.
E quando for zero? Quando for zero, o que vai acontecer aqui, ó? Modo de zero. Então, modo de y é igual a 1 menos 0. Modo de y é igual a 1. O y pode valer quanto, então? O y pode ser tanto menos 1 quanto 1. Vamos parar para pensar no que seria o modo lá. Qualquer número negativo dentro do modo não sai positivo. Então, modo de menos 1 não é igual a 1? É. E modo de 1 também é igual a 1. Então, as duas respostas são válidas. O y aqui dentro pode ser menos 1, o y também pode ser 1. Então, essa resposta vai me dar tanto menos 1 quanto 1. São duas respostas válidas. Certo? Aí já mostra o problema, por isso que não é um gráfico de uma função. Por isso que perguntou para explicar por que não é. Porque o mesmo domínio 0 tem duas respostas, menos 1 e mais 1 como imagens. E agora vamos testar aqui 1 no lugar do x. Então vai ser 1 menos 1 vai dar 0, logo y é 0 de novo. Y é 0 de novo. Vamos desenhar esse gráfico? Ele pediu para desenhar o gráfico. O gráfico é o seguinte, ó. Quando eu tenho menos 1 no lugar do x, vou fazer maior aqui, ó. Menos 1, 1 e menos 1. Quando o x é menos 1, o y é 0. Então, é bem aqui nesse ponto aqui, ó. Quando o x é 0, tem duas respostas. Quando o x é 0, tem a resposta aqui em cima e a resposta aqui embaixo. E quando o x é 1, a resposta é 0 de novo. Então, tem todos esses pontos. Como é que eu traço essas retas, ó? Eu vou ter uma reta que liga esses dois pontos, uma reta que liga esses dois pontos, uma reta que liga esses dois pontos e uma reta que liga esses dois pontos. Então, aquela função vai apresentar aqui um losango. Se ficar na dúvida, teste dados que estejam entre menos 1 e 1. Por exemplo, 0,5. Quando o x vale aqui, 0,5, quanto que vale o y? Aí você joga na fórmula, mod de y é 1 menos módulo de 0,5. Então, módulo de y é 1 menos 0,5, módulo de y é 0,5. Logo, o y pode ser tanto menos 5 negativo, quanto 0,5 positivo. Os dois, quando saem do módulo, me dão essa resposta de mais 0,5. Então, eu tenho tanto esse ponto aqui, quanto esse ponto aqui. Então, você consegue ligar sempre essas retas. Qualquer análise que eu faça vai me dar esse gráfico aí. E esse gráfico é um gráfico nítido de um gráfico que não seja função. Porque para um determinado valor, como eu acabei de mostrar aqui, para 0,5 de domínio, eu tenho duas imagens. Eu tenho 0,5 de imagem e eu tenho menos 0,5 de imagem. Isso não pode acontecer. Ok? Agora, vamos aqui para a função definida por parte. Então lá, faça o gráfico da função dos exercícios 25 a 28. Na verdade é 23 a 26, né? Tá escrito errado aqui. 23 a 26. Então eu tenho a minha primeira função aqui, ó, do 23. f de x é igual a x quando o x está entre 0 e 1 e 2 menos x quando ele está entre 1 e 2. Então eu vou desenhar a minha função e vou mudando essa função de acordo com os domínios que eu tenho. Eu só tenho até o 2 de domínio, então eu vou colocar aqui, ó, 1 e 2. Dentro do domínio 0 até 1, entre o 0 e 1, contando com 1 e contando com 0, porque estão igual, eu vou usar essa função de cima. Ou seja, quando o x vale 0, quando x vale meio ou quando x vale 1, para essas três aqui,
a fórmula que eu vou usar, a equação que eu vou usar é y igual a x. Então, se o x vale 0, o y também vale 0. Se o x vale meio, o y vale meio. Se o x vale 1, o y vale 1. Então, já consigo traçar esse gráfico. Ó. 0 com 0, meio com meio, 1 com 1. E é claro que é uma reta, é a função do primeiro grau. Então, aqui eu vou ligar e eu desenho essa primeira parte do gráfico. Certo? Agora, para seguir, eu tenho que usar uma outra fórmula. Porque agora, para seguir, entre 1 e 2, só que não contando 1 e contando o 2, ou seja, a partir do 1,0001, por exemplo, não contando o próprio 1, até chegar ao 2, eu posso usar a forma de baixo, que é y é igual a 2 menos x. Certo? Então, quer dizer, para exatamente onde está o 1, um tiquinho acima do 1, 1,00 alguma coisa, eu vou ter como y 2 menos esse 1, qualquer coisa aqui, ó. Então, praticamente 1 de resposta, né? Então, exatamente onde parou aqui. Agora, 2 menos 2, aí eu tenho 0. Então, quando o x for 2, o y é 0. Então, agora eu vou ter uma reta descendo. Uma reta descendo. Só que tá vendo? A bolinha aqui, ó, faz parte do gráfico azul e não do vermelho. Porque é o azul que tem a igualdade ao 1. Quando o x realmente vale exatamente 1. O outro ele começa a partir do 1, mas ele não encosta no 1. Que é a ideia de limite que eu já expliquei para vocês na aula presencial. Pronto, essa é o 23. Simplesmente isso aí. Agora, 24. Vou tentar fazer aqui. O 24 aqui, deixa eu só jogar isso aqui para baixo. Para não atrapalhar aqui o raciocínio nosso. 23 eu vou deixar aqui embaixo. Aqui. E agora vamos fazer a 24. 24 tem o mesmo raciocínio, Eu vou ter um gráfico de x e y, onde o x de novo está entre 0 e 1 e 1 e 2. Então, só vou ter até o 2 de domínio aqui. Ó. 1 e 2. Para buscar respostas de x e y que estejam entre o 0 e o 1, eu vou usar essa função de cima. Y é igual a 1 menos x. Então, quando x é 0, 1 menos 0 vai dar 1. Quando x é meio, 1 menos meio vai dar meio. Quando x é 1, 1 menos 1 vai dar 0. Então, eu começo aqui, ó, valendo 1, o y, quando x é 0. Depois vai ser meio, meio. E depois o y vale 0, quando x é 1. Então, eu tenho esse gráfico descendo aí. Agora, para quando o meu x vale um tiquinho mais do que 1 até chegar a 2, aí a função já é outra. Ela é 2 menos x de novo. 2 menos x de novo. Então, 2 menos praticamente 1 vai dar praticamente 1. 2 menos 1,5, 0,5. 2 menos 2, 0. Então, eu vou ter aqui, ó, quando o x vale 1, o y vale 1, só porque não pode contar com ele mesmo, por isso que a gente coloca uma bolinha branca, porque não tem o igual, então é a partir dele, não contando com ele, e depois ele tende a valer 0 lá. Então, esse seria o nosso gráfico. Uma bolinha preenchida nesse aqui de baixo, porque quando o x vale realmente 1, o y vale 0, o y não vale o 1 lá em cima. Lá é aberto, certo? Então, aqui é preenchido, preenchido. Aqui embaixo é preenchido. E aquela bolinha branca, porque não conta o próprio valor. Ok? Mais um aqui.
Vamos fazer... Vamos fazer o 26. Acho que dá tempo de a gente fazer todos. 25 e 26. Vamos pro 25. 25 é o seguinte. Eu tenho aqui, ó. Agora a gente desenha no gráfico. Valores menores que 1. Menores que 1. Vou usar essa função de cima, que é uma função de segundo grau. E maiores que 1, vou usar esse aqui de baixo. Eu não lembro se na lista que eu passei para vocês, essa 25 é exatamente esse valor. Eu acho que era uma outra. Mas eu vou fazer essa, mesmo se lá for diferente, vocês aprenderam mais um. Então tá aqui, ó, valor de x, valor de y. Como é menor do que 1, eu vou testar aqui então menos 1, 0 e 1. Tá ótimo. Menor ou igual a 1. Então o que a gente vai fazer? Para esses três aqui, o y vai ser igual a 4 menos x quadrado. Então 4 menos 1 ao quadrado vai ser 4 menos 1, vai dar 3. O próximo é 4 menos 0, vai dar 4. E o próximo é 4 menos 1 ao quadrado. 4 menos 1, 3 de novo. E para outra função, que é com x maior do que 1, eu vou usar aqui a função x ao quadrado mais 2x. Então vai valer desde o 1 aqui, que não pode contar com o próprio 1, mas a gente pode até substituir o 1 ali por enquanto para testar. 2, 3. Então quando x é praticamente 1, então vai dar 1 ao quadrado mais 2 vezes 1. 1 mais 2, 3. Quando x é 2, vai ser 2 ao quadrado mais 2 vezes 2. Então 4 mais 4, vai dar 8. E quando é 3, 3 ao quadrado mais 2 vezes 3. 9 mais 6, 15. Então, esses são as imagens para esses respectivos domínios. Então, agora a gente consegue desenhar o nosso gráfico. Vou colocar aqui o x valendo menos 1, 1, 2, 3. E o y, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. O primeiro eu tenho menos 1 com 3, menos 1 com 3, o 0 com 4 e depois o 1 com 3. 1 com 3. Certo? Então vai dar uma parábola para baixo, né? Porque eu tenho 4 menos x quadrado. Deixa eu só criar mais um aqui, só para o desenho ficar mais bonito. Menos 2 aqui, ó. Y vai ser 4 menos 2 ao quadrado. Então, y vai ser 4 menos 4. 0. Então, o y vale 0. Só para a gente marcar aqui, ó, o y vale 0 quando o x vale menos 2. Então, é aqui o ponto. Então, vou desenhar um gráfico, ó, que faz isso aqui, ó. É uma parábola para baixo, que passa em todos esses pontos e morre no 1, contando com ele. Por isso que é bolinha fechadinha. Que tem o igual. Agora, do vermelho para frente, aí já não contaria com ele. E quando é 1, deu realmente 3. Então, realmente vai partir a partir daqui mesmo, né? Agora, quando o x vale 2, o y vale 8. Quando é 2, o y vale 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E quando é 3, vai lá para o 15 acima. Então, a parábola é assim, ó. Uma parábola assim. Que é uma parábola virada para cima, né? Porque x quadrado é positivo, né? É mais 1x quadrado.
e o outro é menos 1x². Por isso que as paradas são invertidas ali. Então, esse seria o nosso gráfico do 25. E o 26, deixa eu reduzir isso aqui, ficar pequenininho ali. Agora vamos fazer o 26. O 26, ó, tem valores quando o x é menor que zero ou quando é maior que zero, né? Então, o primeiro vamos testar para x menor que zero. Para x menores que zero. Vou testar aqui menos 10, menos 5, menos 2, menos 1, menos 0,5, menos 0,1. Testar vários, só para ficar bem claro. Em todos eles, eu vou usar essa forma de cima, que todos o x vale menos que zero, né? Entendeu? Então, eu vou ter aqui y é igual a 1 sobre x. Logo, o primeiro vai ser y é igual a 1 dividido por menos 10, vai dar menos 0,1. No outro vai ser 1 sobre menos 5, vai dar menos 0,2. O próximo, 1 dividido por menos 2, vai dar menos 0,5. No próximo, 1 dividido por menos 1, vai dar menos 1. O próximo é 1 dividido por menos 0,5, vai dar menos 2. E o próximo, 1 dividido por menos 0,1, vai dar menos 10. Pronto, essas foram as substituições. E quando o x vale mais do que zero, maior ou igual a zero, né? Ou seja, quando x vale 0, quando x vale 1, quando x vale 2 e assim por diante. Aí a fórmula é uma função de primeiro grau simplesinha. Y é igual a x. Então, se o x vale 0, o y vale 0. 1, 2, 2 e assim por diante. Então, note que uma tem uma função de primeiro grau, no outro não, né? No outro eu vou ter uma curva. Então, vamos desenhar ela aqui agora. Deixa eu diminuir um pouco essa informação aqui, para aproveitar mais o espaço para o gráfico. Vamos lá. O x foi até 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Menos 1. Menos 5. Menos 10. Menos 5. Menos 10. Vamos marcar os pontos, ó. Primeiro, menos 10 em x deu menos 0,1. Então, menos 10 em x deu menos 0,1. Esse aqui, ó, é o menos 1. Então, o outro vai ser a 10ª parte desse ponto, bem pequenininho, vai dar bem aqui assim, ó. Quando for menos 5, a resposta é menos 0,2. Então, também é pequenininho aqui. Quando for menos 2, vai dar menos meio. Menos 2 vai dar na metade. O menos 1 deu menos 1 mesmo. O menos meio aí deu 2. Então, quando pôr na metade aqui, ó, vai dar 2. E menos 0,1, que é bem pequenininho aqui assim, vai dar lá no 10. Então, se a gente for parar para olhar essa curva vem faceando aqui assim. Aí ela vem, faz isso aqui. E vai faceando aqui também, ó. Essa é a curva. Certo? Agora, e a outra de vermelho? A vermelha é uma reta, que pega o 0, 0, 1, 1, 2, 2, 3, 3 e assim por diante, ó. E essa conta o próprio 0, 0, porque tem o igual aqui, ó, né? Então, o gráfico seria esse. Esse é o gráfico dessa questão
26. Deixa eu ver se tem mais algo para a gente fazer aqui. Ó, encontre uma forma para cada uma das funções. Esse aqui é o inverso. A gente até tem esse gráfico aqui, ó. Olha o gráfico. Então a função a gente até sabe, é a função 23, essa aqui, ó. Essa função responde ali aquela pergunta, né? Então a ideia é só fazer o inverso, para ver se entenderam o raciocínio. E aqui tem função composta, né? Função composta é o seguinte, só para relembrar, né? Vocês também já estudaram isso. F de G de 0. O que significa isso? Eu faço o G de 0 primeiro, a resposta que der do G de 0 vai ser o dado que eu vou substituir no lugar do X, porque eu tenho aqui, ó, F de X. E aí, no lugar do X, tá G de 0. Logo, G de 0 é o X da função F, né? Então, é assim que se faz. Então, se eu quero encontrar essa A, a primeira coisa que eu vou fazer é calcular o interno aqui, ó. Quanto vale G de 0? G de 0 é igual a 0 ao quadrado menos 3. Então, G de 0 é igual a menos 3. Agora, eu quero saber o F de G de 0. Ou seja, eu quero o F de menos 3, que é o G de 0. Então, quanto que é o F de menos 3? Aí eu vou na fórmula do F, menos 3 mais 5. Vai dar 2 de resposta. Viu? É bem simples. Certo? Vou escolher mais um ou outro aqui para a gente fazer. Opa. Escolher aqui G de 2. Então, a primeira coisa é fazer essa interna. Quanto que vale o G de 2? Então, o G de 2 é igual a 2 ao quadrado menos 3. 4 menos 3 igual a 1. Então, agora eu quero saber o G de 1. Porque 1 é a resposta do G de 2. Então, o G de 1 vai ser agora substituir 1 ao quadrado menos 3. 1 menos 3, menos 2. Então, a resposta seria menos 2. Ok? Mais um. Se não tiver número. Vamos lá. O G aqui, ó. F de X. F de X. Então, o que eu vou fazer? Eu substituo um dentro do outro. O F de X não é igual a X mais 5? Então, eu quero fazer o F de X mais 5. Então, no lugar do X aqui do F, ó, eu vou trocar por esse número que está dentro do parênteses. Ou seja, X mais 5 mais 5. Então, vai ficar X mais 10. Certo? Mais um, para ver se entendeu. Vamos fazer o H. Vamos fazer aqui o último. O H. Eu quero o G de X. Ou seja, eu quero o G de X ao quadrado menos 3. Esse não é o nosso G de X. Então, no lugar do G de X, eu coloco X ao quadrado menos 3. Ele é igual. Então, agora, no lugar dessa fórmula aqui, a x quadrado menos 3, esse x é o que está aqui dentro, né, do parênteses. Então, x ao quadrado menos 3 é elevado ao quadrado menos 3. Então, o G de x, ele é igual. Esse dado ao quadrado é porque é produto notável. Quadrado do primeiro menos
2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, menos aquele 3 que está de fora. Então, eu vou ter x à quarta menos 6x ao quadrado mais 9 menos 3, ou seja, mais 6. Essa seria a resposta final de G de x. Beleza? Aí aqui tinha mais um, mesmo esquema, mesmo jeitinho, né? Eu quero, por exemplo, no A, f de g de meio. Então, g de meio vale quanto? 1 dividido por x mais 1. X mais 1. Então, vai dar o quê? 1 dividido por meio mais 1 dá 1,5, né? Ou 3 dividido por 2. Então, logo, o g de meio vai ser 1 vezes o inverso do outro, 2/3. Então, eu quero, no final das contas, calcular o f de 2/3. Aí eu volto na função de f, no lugar do x troca por 2/3, menos 1. Então, o f de 2/3 é igual a 2/3 menos 1, vai ser 2/3 menos 3/3. Menos 1/3 a resposta final. Então, é simplesmente fazer substituições, ok? Então, com isso aqui, a gente encerra nosso terceiro vídeo com a resolução dessa lista que eu havia passado para vocês. Então, valeu, pessoal.